Olá, eu sou a Lilian e hoje nós vamos falar de um assunto extraordinário. É o advento. Para quem ainda não sabe, advento em latim quer dizer vinda, chegada. E é o período do ano, 4 semanas que antecedem o Natal, em que a gente se prepara para a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele também é considerado o início do ano litúrgico, que é diferente do nosso calendário civil, que vai de janeiro a dezembro. Para nós agora, com o advento, começa o ano novo. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da cronologia do advento. Muita gente imagina que fala, o advento começou com a anunciação do anjo Gabriel à Nossa Senhora. Mas não, essa preparação da chegada começou um pouquinho antes, com a pessoa do Zacarias. Zacarias era um sacerdote, ele servia no templo em Jerusalém, ele já tinha uma certa idade e era casado com uma senhora chamada Isabel, que era estéril e era prima de Nossa Senhora. Então, eles faziam um sorteio para ver qual dos 24 sacerdotes iria levar naquele recinto exclusivo, que era chamado Santo dos Santos, dentro do templo, a oferta, a oblação, e Zacarias foi sorteado para levar lá dentro daquele lugar o incenso. Quando ele chegou lá, ele vê do lado da mesa do incenso uma figura na forma de homem, que era o Gabriel, o arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel se apresenta e fala: eu sou o enviado de Deus e Deus ouviu suas preces e você terá um filho que vai se chamar João. Ele vai ser grande no reino de Deus e vai anunciar a vinda e vai converter muitos corações. Mas o Zacarias fala: olha, eu sou velho, minha mulher é velha, inclusive ela é estéril, né? Dá aquela questionada. E aí o Gabriel fala: por que você duvidou? Então vai ficar mudo até o nascimento de João. João, gente, quer dizer exatamente isso. Deus o agraciou, Deus lhe mostrou seu favor. Então, Zacarias fica mudo. Era um sábado à tarde, as pessoas estavam esperando, ele já estava demorando demais, porque ele só ia deixar o incenso e voltar. O pessoal começou a ficar nervoso. Quando ele sai, ele deve ter saído com uma cara de espanto, uma cara de assustado, e não conseguia falar. Todo mundo então falou: ele teve uma visão, ele teve uma visão. O fato é que Zacarias ficou aquela semana, que era a semana dele, de trabalhar lá no templo, e depois foi liberado para ir para sua casa. E chegando em casa, conversando através de escrita, ela também sentiu alguma coisa e, passado um tempo, ele percebeu que estava grávida. 6 meses depois, gente, houve a anunciação a Maria. O que aconteceu? Nós comemoramos dia 25 de março, o dia da anunciação, né, ou o dia da encarnação. De qualquer forma, aqui existem duas versões. A versão de que a Maria estava numa fonte, até o primeiro slide é isso, Maria estava numa fonte e recebe a visita do anjo Gabriel. Inclusive em Nazaré existe uma fonte chamada Fonte de Maria, por conta de ter sido ali a anunciação. Mas nós temos um outro relato de uma beata que nasceu no século XIX, Ana Catarina Emmerich, e ela então tinha visões e ela fez a biografia de Nossa Senhora. Então é esse livro aqui, a biografia da Virgem Sagrada, em que ela conta uma história um pouco diferente. Ela diz que Nossa Senhora estava no seu quarto depois que ela casou com São José. Houve uma festa de 7 dias, uma semana. José foi para Belém para buscar as coisas dele, porque eles iam morar, quando a casa ficasse pronta, lá em Nazaré, perto da mãe, da Ana. Joaquim, marido da Ana, já tinha falecido, ela já tinha casado de novo. Isso tudo aqui nos relatos dessa beata, tá, gente? Então, a Maria tinha posse, a família da Maria tinha posses, e a Ana preparou então uma casa para a Maria morar ali, perto dela. Então Maria volta com algumas amigas também que ficaram com ela no templo. Maria, inclusive, ela foi criada no templo. Isso é uma outra história, eu vou contar depois.
E com 13 anos, quando ela saiu do templo, ela então já é prometida a José. Eles casam, mas cada um vai. Ele volta para Belém, que a família dele é de lá. Os pais já haviam falecido. Ela, no entanto, vai com a família dela para a casa da mãe. Então, nesse contexto, Maria está na casa da Ana ainda e ela recebe então a visita do Gabriel no quarto dela. Então, o arcanjo Gabriel anuncia que ela será mãe de Deus, né, Theotokos, e ela imediatamente fala: eis aqui a serva do Senhor, faça de mim segundo tua palavra. E há então a encarnação, e isso é meia-noite. Os relatos da Beata, Ana Catarina Emerite. E assim se dá a encarnação. Maria também, antes de ir embora, Gabriel fala: e a sua prima Isabel está grávida de um menino que será muito importante para anunciar o reino de Deus. E Maria, então, se apressa a ir visitar a sua prima Isabel. E aqui também os relatos, eles mudam. Dizem que Maria aproveitou as caravanas que iam para Jerusalém, porque era a época da Páscoa, então tinha muitas caravanas, e a Maria pegou uma dessas caravanas e desceu com ela e foi para Jerusalém. E tem outras que dizem que não, que no caso da Beata, ela diz que quando José então chegou até a casa dela em Nazaré, ela pediu para o José levá-la até a casa de sua prima Isabel. Então José acompanhou Maria até a casa de Isabel. Mas o fato é que na visita ocorre aquela segunda saudação. Quando o anjo Gabriel fala: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, Isabel fala: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Ou seja, inundada pelo Espírito Santo, João estremece no seu seio e Isabel então pronuncia essas palavras. O que é bonito? Maria imediatamente proclama o Magnificat. Magnificat é uma oração de agradecimento, é uma oração muito bonita que Maria faz, dizendo: a minha alma se alegra no Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a simplicidade dessa serva. Doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o Senhor fez maravilhas em mim. Santo é o seu nome. E aí ela continua. Na verdade, esse salmo, esse cântico de Maria, além de ser um canto de louvor, também é profético. E aí, passam-se 3 meses. Maria fica com Isabel 3 meses. Não se sabe muito bem se Maria ficou até o nascimento de João ou se Maria voltou um pouco antes, porque também Maria queria muita discrição. Ela já estava grávida, já estava de 3 meses, então ela não queria dar a notícia. De qualquer forma, o que se sabe confirmado é que Maria não ficou para a circuncisão de João Batista, que é 8 dias depois de nascimento. Ela já tinha voltado com José. José deixou ela lá na casa da prima. Ele foi continuar os afazeres dele, estava em preparação de mudança para Nazaré, e ela ficou com a prima esses 3 meses. Então ele volta, pega a Maria, e aí eles vão para Nazaré. E finalmente, quando nasce João Batista, vem o Benedictus. Benedictus é um hino de louvor feito por Zacarias, agradecendo a Deus esse favor de ter lhe dado um varão, e Isabel também felicíssima de não ser mais considerada estéril, que também, gente, era considerado um castigo, tá? Pobre, aquela coisa que eu já falei. Ser estéril também era uma depreciação para a pessoa que não conseguia ter filhos. E ele então proclama, e nesse Benedictus também, ele diz a importância de João, que converterá muitos corações e anunciará o reino de Deus. Então, ambas orações são profecias também. Então, a ideia aqui é falar um pouco mais desse João Batista, essa figura tão importante para o advento, para a preparação da vinda de Cristo.
Não tem melhor forma de descrever João Batista do que a gente ler o que João Evangelista escreveu. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este homem veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era essa luz, mas foi enviado para dar testemunho dessa luz. Então, João Batista é filho de Zacarias e Isabel, e existe o João Evangelista, lembra? Que era irmão de Tiago, filho de Zebedeu. Maria Salomé é um outro João, só para a gente não confundir. Então, vamos lá. E João Batista, então, pregava. Ele não esperou até os 30 anos como Cristo para começar a sua vida pública. João Batista, ele já começou a pregar e falava: vamos nos arrepender, pois o reino de Deus está próximo. Isso ele forçava que as pessoas refletissem, mudassem seu estilo de vida, que houvesse um arrependimento interior, uma mudança interior que a gente chama de metanoia. A partir dessa mudança interior, mudar seus hábitos, mudar sua forma de viver e se aproximar de Deus. Ele também falou: ele é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, pois existia antes de mim. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, gente, o cordeiro era usado como uma forma de expiação dos pecados no templo. Assim como uma forma de agradecimento a Deus, eles também usavam um cordeiro para queimar, pedindo expiação dos seus pecados. E ele já anunciava que Cristo seria este cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Então, João tinha plena consciência de quem era o Messias, e ele anunciava firmemente esta vinda do reino. Por isso que ele era comparado ao profeta Elias, que também fazia isso. Ele anunciava a vinda do reino. E foi precursor de Jesus e anunciava a chegada do Messias. Existe o profeta Malaquias que diz exatamente isso. Antes do Messias virá aquele que será o seu precursor, o novo Elias. Então tudo isso comenta-se sobre essa relação de João Batista com Elias. E é até interessante colocar que Elias é considerado o príncipe dos profetas. E se vocês lembrarem, um pouco antes de Jesus chegar em Jerusalém e acontecer a sua paixão, ele sobe um monte chamado Tabor. E lá ele se encontra com Moisés, que representa as leis, lembra? No Êxodo, no estudo do Êxodo, 10 mandamentos, enfim, outras leis que depois Moisés colocou, e Elias, príncipe dos profetas, rei e os profetas. Jesus se encontra com eles para se preparar para a sua paixão. Não vou entrar mais em detalhes, porque nós estamos falando aqui de João Batista, mas João Batista, então, ele era um cara firme, severo, que denunciava a hipocrisia e o pecado dos poderosos. Por exemplo, Herodes Antipas, ele vivia com a cunhada, que se apaixonou pela mulher do irmão dele, e eles foram morar juntos, Herodíades. Então tem todo até um filme chamado Salomé, que é filha de Herodíades, que pede a cabeça do João Batista numa bandeja, e Herodes aceita e João Batista morre. É um filme bonito, antigo, mas quem já assistiu vai achar bem interessante a trama. Converteu muitas pessoas, ele batizava elas no Rio Jordão, e para Jesus ele foi o último e o maior de todos os profetas. Aqui tem uma história muito interessante, que é a comemoração do dia de São João, 24 de junho. Ele é o único santo que se comemora o dia do seu nascimento. Todos os santos são comemorados no dia da sua morte. No entanto, João Batista é comemorado o seu dia no dia do seu nascimento. Então, gente, eu gostaria de mostrar para vocês essa pessoa, essa figura de João Batista, muito humilde, muito sensato, muito inspirado pelo Espírito Santo desde o ventre de Isabel. E até tinha aquela turminha da fofoca que falava: ai,
olha, você está perdendo os seus seguidores porque eles estão indo atrás de Jesus. E João coloca aquela frase célebre: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Então, que homem maravilhoso foi João Batista. Essa é a primeira parte do Advento. Eu vou fazer isso em 3 partes, sendo a próxima parte sobre Maria, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e vamos nos preparando para o Advento que está próximo. Um abraço a todos e até o próximo encontro. Até lá! Obrigada por chegar até aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, escreva seus comentários, dúvidas e sugestões. E até o nosso próximo encontro.